Você vai ver agora mais um corte de uma das aulas do Instituto Brasileiro de Engenharia Estrutural. Lembrando que aqui no nosso canal nós sempre trazemos conteúdos da prática, do dia a dia de quem realmente vive projetos de estruturas de concreto armado, com dicas e recomendações do que é verdadeiramente praticado no dia a dia de quem projeta. Acompanha comigo até o final. Matemáticas é isso que vocês precisam saber. Tá tudo na norma, não precisa recorrer a nenhum livro, a nada de outro planeta. Tá tudo lá escrito na 6118. Inclusive a ordem que você tem que seguir as perdas. Vamos dar uma olhada no nosso caso. Agora vocês vão ver que a live acaba daqui 5, 10 minutos. Primeiro, indo lá para o TQS. Quem assistiu a live de VPRO vai ver que esse é o mesmo modelo da live de VPRO. Onde a gente pegou essa viga V2, protendeu no VPRO, o resultado de armadura dela deu isso aqui, nem editei da live para cá, então ficou bagunçado o detalhamento mesmo, mas vocês podem ver que é uma viga que tem aí 14,5 metros de vão de face a face, com 60 centímetros de altura, e a armadura positiva dessa viga deu o quê? 2, 3, 4, 5, 6 barras de 10. Então, a viga está bem protegida, está com a flash sob controle. Voltem lá na aula de VPRO que vocês vão ver como é que a gente chegou nisso. Claro que tem toda a edição de concreto armado que não é assunto da nossa live, não é escopo. O que é nosso escopo? É vir aqui no cabo e fazer os cálculos de perda desse cabo. Eu quero comparar. O intuito aqui para vocês é mostrar a perda nessa última sessão aqui. A sessão número 31 da minha peça. Tá? Então, o que a gente vai precisar? Vindo lá no VPRO, tem essa tabela de esforços. A gente vai precisar anotar o esforço lá. A gente vai precisar anotar também o traçado do cabo, o comprimento dele, blá, blá. Como é que eu pego o comprimento do cabo, Thiago? Você vai lá em proteção traçado, que vai estar escrito na tabela. Tá aí, ó, o cabo tem 31,2 metros. Se você quiser, você pode descontar 50 centímetros disso. Por quê? Porque é essa ponta que fica para fora ali para o macaco pegar e puxar. Você pode descontar aí 40, 50 centímetros disso, ou então fazer a conta com esse número. Sua perda por atrito vai subir um tiquinho, vocês vão ver que quase nada. Mas então é isso. Vou precisar do comprimento do cabo, vou precisar da força de proteção. Então eu estou protendendo aqui com 104,3 toneladas. Só que eu estou protendendo 7 cordoalhas. Dividido por 7 dá 14,9 toneladas por cordoalha. E é basicamente isso que eu preciso de dados de entrada. E vamos ver se essa força aqui do vetor bateu de alguma forma. Não vamos construir todas essas contas numa live, porque senão vocês vão dormir me assistindo. São 9 da noite de uma quarta-feira. Vamos só preencher esse Smart Studio aqui. Vamos lá. Primeiro, dados de entrada. Esses aqui de cima. O que é cada um desses dados? EP. EP. Lembrando, vocês têm que fazer essas contas aqui, sessão por sessão. Não é só na ponta, que nem eu vou fazer aqui. Vou fazer só na ponta, só para a gente ter uma noção geral de como é que o cálculo funciona e quantos por cento vão sendo perdidos em cada etapa. Mas esse EP é a máxima excentricidade do cabo. Ou seja, se eu vier ali no detalhamento e traçar uma linha passando no CG da minha viga, eu consigo medir a máxima excentricidade do cabo, do CG até um ponto por aqui, que vai dar 25,5 centímetros. Essa é a máxima excentricidade do meu cabo. Então, vou alimentar minha planilha lá, 25,5 centímetros. A viga, ela tem 50 por 60. Podem voltar lá na live de VPRO e ver que é isso mesmo. Área de uma cordoalha, 0,99 centímetros quadrados, igual eu comentei lá no slide. Thiago, eu quero usar 1,01. Pode usar, fica à vontade. Eu gosto de usar 0,99. Módulo de elasticidade.
Norma, 200 gigapascal. FPTK, aço CP 190, então 1900. Número de cordoalhas, 7. PI, é aquele que está lá na minha tabelinha, 14.9, configurado no VPRO. Alfa E. Aqui, para esse exemplo, vou usar 1, tá, gente? Simplificar as contas. Mas usem o alfa E da região de vocês. Pode ser 09, 08, 1, 07, sei lá. Usem o adequado. FCK, 35 megapascal. Área de proteção inteira, o AP. É só o número de cabos vezes a área de um cabo, deu isso aqui. E o comprimento do meu cabo, 31,2 metros. Se eu for lá no meu detalhamento, está escrito lá na tabela, 31,2 metros. Quer dizer, nem descontei aquele comecinho do cabo lá que fica para fora. Justamente para mostrar que não vai fazer muita diferença, não. Aí, o que a gente precisa também? Lá no cálculo exato não, né? Simplificado das perdas diferidas, em algum lugar vai precisar dos momentos balanceados. Para calcular aquele sigma CG0P, sigma GC0P, alguma coisa assim. O que eu vou usar aqui? Primeiro, normal balanceado, eu vou usar 0. Tirar da análise, geralmente, para usar essa planilhinha de conferência, eu tiro lá do próprio VPRO. Nem é esse o esforço certo, tá? Era para vir lá do pórtico. Mas eu gosto de tirar daqui. Já que eu estou calculando a perda lá na última sessão, vou pegar o momento, lá na última sessão. Era para ser só o momento de peso próprio, mas vocês vão ver que a conta vai até bater com esse, coincidentemente. E a normal balanceada, 0. Esse 14,8 aqui é a normal do próprio carro. Então, não vou nem considerar ela, não. Vocês podiam botar 14,8 aqui? Seria menos 14, né? Pode. Vou deixar 0. Não quero balancear nada se fosse normal. Então, preliminarmente, a gente calcula as áreas de todo mundo, a área de proteção, que está até calculada aqui em cima 2 vezes, área de concreto, inércia, taxa de cabo. Esse ROP aqui é taxa. Então, é a área de proteção sobre a área de concreto. FCK na idade J. Vocês viram que eu nem coloquei aqui quantos dias eu estou pretendendo, tanto faz. Inclusive, nos meus projetos, eu não costumo especificar protender em 5 dias. Eu especifico protender quando der tantos MPA. Por exemplo, se a obra é FCK 35 e eu uso 70% da FCK, eu boto uma nota no meu projeto, protender com 24 MPA, com 25 MPA, tanto faz. Módulo de elasticidade aos 28 dias dá isso, e na idade T dá isso. As formulinhas dos slides. Próximo passo, perda por atrito. Como é que a gente pega esses dados de entrada? Vou botar em meia tela aqui, acredito que vai dar para ver. Se não der para ver, vocês botam em tela cheia aí no de vocês. Vou até puxar um pouquinho mais para cá. Mas eu separei aqui 3 valores de x e 3 alfas correspondentes. Que são desse ponto inicial da minha viga até o trecho reto do cabo. O nosso cabo ele começa a 5 centímetros de profundidade e ele tem um trecho reto de 50 centímetros. Vou deixar mais ou menos aqui, tá? É só para ilustrar. Então, nesse trecho aqui, o alfa vale 0 e o comprimento é 0,55. Ah, por que está sem unidade? Só para não ter que ficar fazendo muita operação com unidade aqui dentro da fórmula, tá, gente? Então, eu já fiz, a fórmula já está construída para ser entrado com os dados em metro, então só para eu não ficar tirando unidade do SMAF, aparecendo aqueles números malucos, eu só tirei a unidade aqui do X. Por que 0,55 então? Porque tem uns 5 centímetros do começo e 50 centímetros de trecho reto. Depois, eu andei com o meu cabo 7,17. Ó, eu vim lá para o ponto de excentricidade máxima do cabo. Aqui o 7,177, né? Metros. Nesse trecho, qual vai ser o meu ângulo? O ângulo vai ser o ângulo de uma linha que liga esse ponto a esse ponto. Aí começam as diferenças de fazer o cálculo inteiro.
Porque o ângulo ele vai mudando, né? É uma parábola, não é uma reta. Então, o ideal seria você fazer na seção 2, na seção 3, na seção 4, na seção 5, na seção 6 e pegar ângulozinhos mais certos. E qual que é o valor desse ângulo aqui? Vai dar 2.034 graus. Aqui, 2.035. A outra linha que eu... é porque essa linha não ficou certinho no 0,55. Mas tá aí. 2.035, esse é o alfa 2. E o alfa 3, ele vai até o centro da minha viga, que é o ponto de espelhamento, né? Tudo pro lado de lá vai ser igual. E já a gente comenta como é que eu vou lidar com isso. Faz a mesma linha daqui para cá. Trago ela aqui para baixo e meço o ângulo de novo. Tá aí, ó, 3.85. Eu tinha anotado 3.87. Vou até trocar aqui. 3,85. E 2,034. Foi o que eu medi. Pronto. E esse x3 de 7.523 é esse x aqui, ó. Para ser 7.569. Deixa assim. Não tem problema não. Está muito perto. Só que a perda por atrito, ela vai acontecer dos dois lados da viga, né? Vai acontecer nesse tramo e vai acontecer nesse tramo. Eu preciso pegar o ângulo daqui de volta? Não. O ângulo desse lado do cabo vai ser 3.85. E o ângulo do cabo subindo aqui vai ser o 2.034. Eu não preciso pegar de novo, é só multiplicar por 2. Eu já sei que o valor dele é esse. Então, eu só preciso de x1, 2 e 3. E fazendo a continha lá na norma, ó, 2 vezes. Por que 2 vezes? Porque eu tenho o alfa 2 vezes, eu tenho o x 2 vezes, e por aí vai. Mi vezes, que é 0.05, cordoalha engraxada, vezes a soma dos alfas, mais K, vezes, que é a coeficiente de perda por metro, né, que é o Mi sobre 100, 0.0005. Tudo isso vezes 2. Vezes o x, né? O K vezes o x, a soma deles, vezes 2, porque eu só calculei metade da viga, então multiplico por 2. Perdemos isso aqui, ó. 2 toneladas, 2,6 toneladas. Ou seja, antes do atrito, a gente tinha, eu só mostrar aqui para vocês, NC vezes PI, a gente tinha 104 toneladas. Depois do atrito, a gente ficou com 101 toneladas. Ok, beleza. Depois do encunhamento, jogando na formulinha besta lá da norma, nossa força cai mais umas 3 toneladas aí, 2,7. Então, fomos para 98,95 toneladas. Vamos ver quanto é que está lá no VPRO? Lá no traçado de perdas, ó, 90 PAT mais ENC, que é a linha azul, que é perda por atrito mais encunhamento. Está atrás do rosa aqui, mas deu 99,66. Nossa conta aqui, 98,95. Vai, gente. Acertei na moça. Por que deu diferente do VPRO? Porque ele calculou seção por seção. Foi perdendo as parcelinhas pequenas. Então, o cálculo dele foi muito mais preciso que o meu. Depois, perda por encurtamento elástico do concreto ou deformação imediata. A gente calcula lá a tensão no centro de gravidade, faz as continhas que estão lá nos slides, e depois dessa perda vão sobrar 96 toneladas. Deixa eu ver se o VPRO calcula essa etapa. Esse é o P0. P0 do VPRO deu 99,01, o meu deu 96,44. Beleza. Vamos lá, 99,01 dividido por 96,4399. 1 menos isso, né? Dá 2,7% de diferença. Então, símbolozinho de porcento aqui, ó.
2% de diferença, sendo que eu fiz um cálculo aqui, continha de padaria. VPRO, de novo, conta exata. Assim, exata entre aspas, né? Processo aproximado, só que uma conta bem mais discretizada. Meu erro aqui foi mínimo. Deu bom. Depois, fluência, retração e relaxação. Tem aqui todos os cálculos daqueles parâmetrozinhos enjoados com os valores de entrada lá da tabela. O parâmetro de fluência eu gosto de usar 2.2 aqui em Brasília e retração eu gosto de usar 0.33. Ele é sempre por 1000 e sempre negativo. Então, esses são os meus dados de entrada, eles também estão configurados lá no meu VPRO. Se eu for lá nos critérios, olha aí, critérios do VPRO, onde é que você abre ele? Tem lá na live do VPRO. TQS Vigas, critérios VPRO, tá? O meu tá ali, ó, 2.2 de fluência, 2.2 de fluência, 0.33 de retração, 0.33 de retração, e como o VPRO usa o método simplificado, ele nem pede a relaxação do aço, porque a relaxação nem entra na conta. Mas está aqui, 3,5%, que é o que está lá no item da norma, do PSI-1000. Então, seguindo os cálculos aí, vai perdendo isso, aquilo, as tensões dão esses valores, beleza. E a gente chega lá na resposta. Pelo processo simplificado, a minha força de proteção P infinito, ou seja, após perdas diferidas, lá no tempo T igual a infinito, deu quase 84 toneladas força de proteção, lá na ponta do cabo. E o P infinito pelo processo aproximado, que é o que o VPRO usa, deu 86,06. Às vezes esses valores dão muito próximos, às vezes dão um pouquinho diferentes. Isso aí, acontece. E vamos ver quanto é que deu lá no VPRO? Aí, ó. No final do cabo, 86,75. Eu cheguei em 86,06. Ou seja, eu errei uns 2% para menos as perdas imediatas, só que eu provavelmente errei uns 3% a mais a perda diferida e acabou dando elas por elas. Fechou? Vocês veem, então, que o VPRO ele calcula direito a perda. Ele calcula bem mais preciso do que a gente. Ele calcula por seção, bonitinho. Você pode fazer um Excel disso para ficar bonito, para ter todo o traçado do diagrama de perdas, esse traçado aqui. Mas o VPRO já faz isso sozinho. O TQS Lajes Protendidas vai ficar muito extenso fazer uma live falando dele também, mas ele usa um processo de cálculo semelhante, porém ele calcula uma perda média no cabo inteiro. Ele não faz esse diagrama de... Acho que ele até faz, ele até mostra dentro das RPUs o diagrama de perdas, mas ele aplica a força no modelo com a perda média. Então, o cabo pede em média 15%, 17%, 22%, tanto faz. Mas ele também calcula direitinho, os cálculos aí do TQS são muito bons, beiram impecável, ele ainda não faz algumas coisas, mas pelo menos em perdas de proteção, o TQS manda bem, viu, gente? E essa deformação aqui, eu nem lembro o que eu calculei ela. É mais uma conta que aparece lá na norma, mas ela não interessa no nosso cálculo de perdas de proteção. E, com esse P infinito batendo certinho com o do VPRO, dou por encerrado nossa live de hoje. E aí, gostou? Quer aprender um pouco mais? Quer ir mais profundamente nos assuntos de projetos de estruturas de concreto protendido? Eu tenho uma boa notícia para ti. Nós do Instituto Brasileiro de Engenharia Estrutural temos uma especialização em concreto armado e protendido, com professores que são grandes profissionais da aula. Aqui na nossa pós você vai vivenciar verdadeiramente o que é a prática de projetos. Nós temos aqui uma especialização onde cada etapa é um trecho de como o projeto de fato é executado. Quer conhecer um pouco mais a nossa pós-graduação? Tem um link aqui logo abaixo de pré-matrícula. Essa pré-matrícula é sem compromisso, fica tranquilo, você vai lá, coloca seus dados,
alguém do nosso time de especialista vai lá entrar em contato com você, marcar uma reunião para a gente te entender melhor, entender o momento que você está vivendo aí de projeto e ver se a pós realmente se encaixa contigo. Faz lá a tua inscrição e se permita conhecer o Instituto Brasileiro de Engenharia Estrutural. A gente se vê.